Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. E hoje então eu tô trazendo mais um modelinho aqui com um fio diferente, como eu prometi pra vocês, né, nos vídeos anteriores. Um fio que já tá mais próximo aí do outono e inverno, mas esse modelo vocês podem fazer tanto com 100% acrílico, né, com esse fio aqui que eu tô mostrando pra vocês, ou até mesmo quem prefere fazer aí com uma linha, vai ficar maravilhosa também essa blusa, tá? E vocês também podem fazer as duas opções, ou a blusa fechadinha, ou com um casaquinho, usando botões aqui, que mais pra frente eu vou mostrar, tá? Esse casaco aqui é um tamanho G, eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, tá? Mais uma vez eu vou comentar aqui com vocês, assim, olha, não se atentem, não fiquem preocupadas com quantas correntinhas vocês devem começar o trabalho, vocês têm que se atentar com as medidas que vocês vão usar para fazer as peças, né, de crochê, que eu sempre comento aqui. Vocês ficam, a grande maioria aqui fica muito preocupada quantas correntinhas eu começo. Muita gente pula o vídeo, não ouve, né, essas explicações e aí fica perdido, não sabendo como começar. Essa peça aqui, vocês vão medir a altura que vocês querem a blusa, tá? Porque a gente vai fazer essa blusa aqui sentido contrário. Então, vocês vão medir. Vamos supor que vocês queiram a blusa aí na cintura, ou então na metade do quadril, vocês vão medir de um lado, né, da frente até as costas na mesma altura. Vamos supor que tem aí 1 metro que vocês queiram fazer, né? Medindo frente e costas. E aí, vocês vão medir a quantidade vocês vão fazer a quantidade de correntinhas de acordo com essa medida que vocês querem. Ah, vocês querem uma blusa um pouquinho mais curta na cintura? Vocês vão medir da cintura na parte da frente até a cintura da parte de trás, tá? São duas partes, são 2 retângulos que a gente faz, tá? O fio que eu fiz é esse dengo aqui, ele é 100% acrílico, gente, então é por isso que eu falei, né, que se vocês quiserem trabalhar aí com uma linha, vocês podem trabalhar com a linha, que também vai ficar perfeita. Ela não ficou pesada, tá? Ficou bem leve, porém, né, como é acrílico, como é já mais uma lãzinha, então, assim, muita gente tava já me pedindo, né, me perguntando, Kátia, quando é que você vai trazer os modelos aí de outono e inverno? Então, eu já tô começando aqui com vocês. É Tex 250 e eu usei agulha 5, tá? Quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanhe, pausa o vídeo, salva aí pra depois vocês não perderem, né? Então, aqui, ó, lembrando, eu vou começar as correntinhas de acordo, então, com a altura que eu quero da blusa, tá? Com a medida que eu quero. Então, correntinha, acredito que todo mundo saiba fazer. Terminando as correntinhas, eu vou fazer um pedaço menor aqui, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Mas depois da quantidade de correntes que vocês fizerem, vocês vão pular as 3 primeiras correntes, na quarta, vocês vão fazer um ponto alto. E aí, a gente vai seguir toda a primeira carreira fazendo pontos altos, tá? Como vocês estão vendo, esse fio aqui, ele é todo trabalhado, né? As cores, é todo colorido. Gente, fica maravilhoso, tá? Agora, para os modelos de outono e inverno, nossa, gente, eu tô encantada, tô apaixonada por esses fios, assim, como eu comentei aqui no vídeo anterior, na minha cidade quase não tem, não tem variedade de linhas, né? De fios, de lãs e tal. E aí, eu fui comprar uma seguidora ali, me falou, Kátia, vai nesse armarinho aqui, compra que você vai ver que é muito bom, tá? Pode confiar. Eu fui, gente, olha, chegou muito rápido e eu tô, assim, encantada com a quantidade de variedade que tem, tá? Se vocês quiserem, eu não tô fazendo propaganda, tá? Mas se vocês quiserem saber aí o nome do lugar que eu comprei, do site que eu comprei, vocês coloquem aqui nos comentários que eu envio pra vocês o nome, tá? E é 100% confiável mesmo, gente. Tô, assim, tô encantada com as linhas que tem ali. Então, aqui, ó, seguindo a primeira carreira inteirinha, tá? Só de pontos altos. Cheguei aqui no final do trabalho, eu vou virar, eu vou subir 3 correntinhas, que seria a altura de um ponto alto, e mais uma. Então, o total, 4 correntinhas. Por quê? Porque essa última, né? Eu vou pular esse primeiro ponto aqui e vou fazer um ponto alto no segundo ponto. Então, fica a altura de um ponto alto, que seriam as 3 correntinhas, mais uma, tá? Faço uma correntinha para separar, pulo um ponto, trabalho o segundo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e faço um ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer ponto sim, ponto não, sempre separando com uma correntinha, tá? Aí, as pessoas me perguntam, mas por que você tá usando uma agulha mais grossa? Justamente por ela ser uma lãzinha, né?
para ela não ficar pesada, para ser uma peça leve, né? E ela não fica toda aberta, não fica... Gente, esse barulho é dos meus gatos, não se estranhem. Eles só esperaram eu começar a gravar para começar aqui a brincadeira deles, tá? Então, não se assustem. Então, assim, ó, a agulha mais grossa é só para vocês não ficarem com uma peça pesada, tá? Quem aí tá começando com crochê, para vocês saberem exatamente, né, o porquê disso. Porque tem gente que fala assim, bom, Tex 250, então eu devo usar uma agulha 3, uma agulha 2,5. Não, vocês podem usar a agulha que vocês querem, né, de acordo com o gosto de vocês. Se vocês querem uma peça mais leve, com um caimento melhor, vocês usam uma agulha mais grossa. Tá? Então, aqui, ó, ponto sim, ponto não, separados por uma correntinha até o final. Então, cheguei no último ponto, vou virar novamente o trabalho, vou subir as 4 correntinhas novamente. E vou fazer os pontos agora em cima dos pontos que eu trabalhei na carreira anterior, ó, sempre em cima do ponto alto. E vou trabalhar ponto alto também, tá? Uma correntinha de novo, eu vou pular o espaço da correntinha e vou trabalhar no espaço aqui do ponto, tá? Então, vai ser ponto em cima de ponto... Opa! Esse aqui não ficou em cima. Eu fui olhar pra câmera, não olhei pro ponto. Aqui, ó, exatamente em cima do ponto, tá? Ó, uma correntinha, pula a corrente e trabalha no ponto alto, olha. É assim que ele vai ficar, tá? Deixa eu colocar minha mão aqui, ó, pra vocês visualizarem direitinho, tá? E aí, a gente vai seguir até o final. Cheguei no final, mais uma vez, eu vou virar a minha peça, vou subir as 3 correntinhas e agora eu vou fazer a carreira de pontos altos. Eu vou trabalhar no espaço da correntinha, vou fazer o ponto alto. E aqui no espaço do ponto, né, também o ponto alto. Então, eu vou fechar a carreira inteirinha aqui com pontos altos, até o final. Terminando aqui a carreira, né, de pontos fechados, né, só ponto alto, a gente vai virar de novo. Faz aquelas 4 correntinhas e começa tudo de novo, ponto sim, ponto não, né, ó. Eu vou pular o primeiro, vou trabalhar o segundo, faço ponto alto. Faço uma correntinha, por um ponto, trabalho o segundo. A blusa é só isso, gente. Na verdade, o que dá o efeito dessa blusa é a linha, né? É o fio que eu tô usando, que fica lindíssimo, porque são os pontos super básicos, super fácil de fazer essa peça aqui, vocês vão fazer muito rápido. Tá? Então, aí a gente vai intercalando uma carreira de ponto fechado, 2 do aberto, uma fechada e duas do aberto. E vai seguindo. Então, aqui vocês vão começar com a carreira de pontos altos toda fechada e terminar também com a carreira de pontos altos toda fechada. Eu fiz 19 carreiras para dar a largura da minha peça, que eu queria, tá? Pra mim. E aí, o que vai determinar a largura da blusa de vocês vai ser, né, a quantidade de carreiras. Então, pra mim, deu 19 carreiras. Eu fiz 2 partes com 19, então, vai ficar assim, ó. Peguei uma peça aqui de outra cor pra vocês visualizarem, né? Vocês vão fazer uma peça assim, né, um retângulo bem comprido. Aqui, ó. E vão dobrar no meio, colocar uma de frente pra outra, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui, pra gente fazer a nossa costura. Pra costurar essa peça aqui, essa blusa, agulha de tapeçaria, tá? Do lado do avesso. Então, o que que eu fiz? Qual foi a minha emenda? A metade da peça aqui, eu trabalhei, eu fiz a costura lá da parte de trás, tá? Pra manga, eu deixei 22 centímetros de um lado, 22 centímetros do outro e fiz a emenda aqui da lateral, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar ela do avesso aqui. E vou mostrar como que eu costurei. Sempre começando pela parte de baixo, né, aqui na pontinha. E aqui a gente vai fazer a costura da frente. Ah, antes, deixa eu mostrar pra vocês, se vocês quiserem continuar essa blusa aqui, deixar essa blusa aqui, deixa eu voltar ela pro lado certo. Se vocês quiserem deixar essa blusa ficar como um casaquinho, vocês só vão fazer a manga, né, a parte da manga, e não vão fazer essa costura que eu vou fazer agora, tá? É só vocês colocarem aqui um botão, 2, 3 botões aí de acordo com o gosto de vocês, e fica um casaquinho, tá? Quem quiser fazer esse modelo virar um casaco. Senão, aí a gente vai costurar, né, como eu falei. Aí a gente continua, quem quiser a blusa continua aqui. Então, aqui, ó, na parte de baixo, né, o que que a gente vai fazer, ó? Pegando os 2 fios de um lado, 2 fios do outro, e vou fazer aqui a minha costura. Para esse modelo aqui, eu vou pegar nos 2 fios, né, nas 2 abinhas aqui, ó. Ó, vou passar minha agulha aqui
centro do fio para poder dar certeza aqui de que a minha costura não vai soltar. E aí, eu vou pegando, ó, 2 fios da parte de um lado, né, ó, e os 2 fios aqui e passo a minha agulha. É bem fácil também de costurar. E aí, vocês que vão determinar o decote, até onde que vocês querem o decote da blusa de vocês. E aí, vocês vão fazer a emenda, né, até a altura que vocês desejarem. Então, depois que vocês fizerem todas as costuras, né, a gente vai trabalhar aqui, ó, a nossa manga. Desse lado aqui eu já fiz pra mostrar pra vocês, né, aqui, ó, a gente vai seguir, ó, peguei a parte, tá vendo, ó, aberta aqui embaixo, costurei, vou colocar o meu fio aqui, ó, exatamente na parte da emenda, tá? E agora a gente vai trabalhar do lado certo, tá? Ó, eu vou colocar a minha agulha aqui, bem na costura, na parte da costura, vou fazer um nozinho inicial, tá? Então, vocês lembram que a gente começou a primeira carreira com a carreira de pontos fechados. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Toda essa volta aqui da manga, a gente só vai seguir os pontos. Vou subir 2 correntinhas agora e vou só seguir os pontos altos da carreira aqui, da peça da parte da blusa, tá? Ó, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, próximo ponto aqui, eu vou fazer o ponto alto. Sempre em cima do ponto, tá vendo, ó? Pra manga não ficar larga e nem repuxada, tá? Então, tem que ser certinha a quantidade de pontos. O mesmo que vocês virem aqui, ó, durante toda essa volta aqui, vocês vão fazer nessa nossa primeira carreira. Terminou essa primeira carreira de pontos fechados, né? Somente pontos altos, a gente vai fazer as 2 carreiras com o ponto vazado, né? Ponto sim, ponto não. E depois a gente intercala. Aqui eu fiz 2 vezes o ponto aberto e 2 vezes o ponto fechado, tá certo? E terminei aqui com o ponto fechado. E aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer uma manga longa, já aproveitando o inverno também, né? Vocês podem fazer. E aí, é com o gosto de vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que eu venho respondendo pra vocês. E um grande beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!